Deixa queimar, amém? Deixa queimar. Nossa vida é a lenha. E a lenha, quando ela está no ponto, ela tem que ser usada para queimar. Se passar do ponto, ela fica podre. E só serve, ao menos lá no Rio Grande do Sul, a gente usava lenha podre para defumar a carne, porque ela não pegava fogo. Ela ficava só fumegando. E às vezes nem para isso servia. Mas nós somos lenha, ou pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Com certeza você conhece esse texto. Eclesiastes 3. Versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Há um tempo certo, para tudo há uma ocasião, e que bom que nesse tempo de agora você decidiu estar aqui, decidiu ouvir a palavra de Deus. Meu desejo é que você abra o seu coração e receba essa palavra. Hoje eu quero falar sobre lições de um outono. Lições de um outono. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Você concorda? Agora, se nós não concordar, Ele continua sendo bom. Mas é melhor nós concordar, que quando a gente concorda com Deus é mais fácil. Dias quentes, abafados, ensolarados, dias frios, cinzento, aquele ventinho minuano cortando, dias onde o sol parece que tirou férias. Vai chegar esses dias, e a chuva que veio nos visitar parece que não quer mais ir embora. Esse dia eu estava no banco e é como é engraçado quando a gente pede muito chuva, né? E chove um dia ou dois, as pessoas dizem: nossa, mas... Ele disse: não para de chover? Sim, todo mundo estava pedindo chuva. E Deus vai atender um pouquinho para cada um. Então você prepare, vai vir bastante chuva. Dias onde as folhas não param de cair. E quem tem árvore em casa sabe disso. Você varreu de manhã, o pátio está bonito, até o meio-dia está toda cheia de folha de novo. Não para de cair, e cada dia as árvores parecem mais feias. A beleza é como uma água que está indo pelo ralo, está indo embora. Mas, como nós falamos, em todos esses dias Deus é bom. Em todos esses dias Deus é soberano. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é santo. E se Ele criou tudo e acontece tudo desse jeito, é porque Ele sabe que tudo é preciso acontecer assim. Se Ele ontem agiu, me traz expectativa, porque hoje Ele pode agir. Quando nós declaramos que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, como diz lá em Hebreus, nós criamos em nós uma expectativa, nós criamos esperança, porque o mesmo Deus que agiu ontem, pode agir hoje, e poderá agir amanhã, se assim Ele quiser. E esse mesmo Deus, que não poupou o seu único filho para nos salvar, Ele continua sendo bom. E o salmista fala lá no Salmo 19, versículo 1 a 3, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavra, não se ouve o som da sua voz, ou não se ouve a sua voz. Tudo que Deus criou fala. Você sabia disso? Que não é só nós que falamos. As árvores falam, os animais falam,
Tudo fala. Tudo fala da grandeza de Deus. Tudo fala da perfeição de Deus. Salomão nos chama a atenção para as formigas, que tanto nos incomodam muitas vezes, mas que trabalham de uma maneira ordenada, ao ponto do ser humano criar algumas ideias, eu não sei se é verdade ou não, se é mito ou verdade, que quando a formiga trabalha bastante é sinal de inverno. Não sei de onde que eles tiraram isso, se perguntaram para as formigas, por que vocês estão trabalhando, vocês estão adivinhando frio, enfim. Mas o fato é que tudo que Deus criou cumpre um propósito. A Bíblia diz que até os ímpios foram criados com um propósito. Olha só, quando nós olhamos para os corvos, também foram criados com um propósito. Tudo que Deus criou é perfeito, ele se comunica. Uma estação se comunica com a outra estação. Uma estação abre porta ou possibilita para que a outra estação chegue e tenha o cenário pronto para ela agir. Não é assim na nossa vida também? Nossa vida é cheia de ciclos, estações, que precisamos passar. O que acontece quando nós não passamos pela estação, ou não vivemos uma estação certa? Pulamos uma fase. Falava para os jovens sábados, sexta-feira aqui, né? Foi sexta essa semana, porque ontem nós estávamos aqui celebrando de algumas síndromes que acontecem. Como introdução, quero usar a síndrome do homem menino e da mulher menina também. São pessoas de faixa etárias que deveriam estar vivendo a vida adulta, mas que ainda estão vivendo uma vida de adolescente. Casaram, estão morando com os pais, estão o homem lá jogando seu videogame, a mulher, enfim, vivendo uma vida de Barbie, buscando, né? Já passou essa fase. E dizem os psicólogos que foram pessoas que talvez não viveram essa fase lá atrás e agora estão tentando correr atrás ou voltar atrás o tempo. E muitas vezes se esquecem de crescer. Tem também a síndrome do Peter Pan. Não sei se você já assistiu algum filme do Peter Pan, que era um menino que não queria crescer. Ele queria fazer as coisas de adulto, mas não queria ter a responsabilidade de adulto. Ele queria poder namorar, mas ele queria voltar a ser criança. E ele vai para uma terra, a terra do nunca. Olha o nome da ilha, chamada Terra do Nunca. E lá ele vive a sua vida de fantasia. E assim também é na vida das pessoas que não amadurecem, ou que não estão dispostos a viver o ciclo pelo qual é necessário viver. É claro que nós, se pudéssemos, iríamos talvez escolher uma estação da nossa vida, iríamos viver só naquela estação. Mas tudo tem um ciclo. Tudo precisa passar, para que outras coisas venham. Não é verdade? Alguém disse que a perfeição da criação revela a grandeza do Criador. Se você olha para o mundo, se você olha para as estrelas e fica fascinado com as estrelas. Se você olha para uma flor e diz, nossa, que perfeição essa flor, que linda, como ela tem uma textura, olha aquele pássaro, tantas cores, num bichinho tão pequeno, olha aquele beija-flor, como bate aquelas asas, milhares e milhares por segundo. Daí tu pensa no Deus que criou ele. Como esse Deus é maravilhoso, perfeito. Querido, jamais esqueça disso. Nada do que Deus criou foi por acaso. Nada, absolutamente nada. Tudo é perfeito e tem uma função. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Eu não sei quanto a você, mas cada vez que eu leio Gênesis 1, eu fico mais fascinado. Como Deus criou as coisas de uma maneira extraordinária. Gênesis 1, 11 a 14.
Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua semente, ou com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E assim nós continuamos lendo, e você vai ver como Deus é organizado. Criou a estrela não só para iluminar a terra, mas para marcar as estações certas. Quem nunca ouviu: essa lua não é apropriada para plantar isso? E quem nunca se perguntou: mas nós não vamos plantar na lua? Mas nós não vamos plantar na lua, como é que a lua não... Ou você nunca fez essa pergunta? O que a lua tem a ver? Não dá para cortar o cabelo nessa lua, porque cresce muito rápido. Tem tudo a ver, gente. Deus criou os luminares para demarcar as estações. Tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. Você acordou nessa manhã, tocou a bênção do celular, ou o filho veio correndo na cama e disse: pai, está na hora, está na hora. Mas não foi o celular que te acordou, não foi a esposa que te empurrou para fora da cama, ou o esposo disse: vai lá que hoje está na hora de levantar, fazer fogo, já quase meio-dia, né? Não foi ele, nem ela, nem as crianças, nem o celular. Você só acordou porque Deus te acordou. Você só tomou café hoje, se você tomou café, ou comeu um pão, ou comeu aquele almoço, não porque alguém fez. Em primeiro lugar, porque Deus te deu condições de você comprar, e em segundo lugar, porque Deus te deu apetite. Não esqueça disso. Porque o dinheiro pode comprar o melhor colchão, a melhor cama, mas não compra o sono. Se fosse, muita gente ia chegar na farmácia e dizer: me dá uns pacotes de sono aí, porque eu não estou conseguindo dormir. Estou meio ansioso, estou meio isso, estou meio aquilo, eu não estou conseguindo dormir, será que vou conseguir pagar as contas? Será que vai chover, não vai chover? Será que vai dar, não vai dar? Dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. O sono vem de Deus, e a palavra de Deus diz, lá no Salmo, que Deus dá o sono. Então a palavra... Nós podemos comprar uma casa boa, maravilhosa, com piscina, com isso, com aquilo, mas não se compra a família que vai lá dentro. A família se constrói. Se constrói no inverno, no verão, no outono e na primavera. Se constrói na tempestade, na bonança, no vento, na calmaria, tudo se constrói. Paulo chegou à conclusão, falando da grandeza de Deus, ele diz assim: pois dele, para ele, por ele são todas as coisas, e a ele a honra e a glória. E agora, se eu sei que Deus é dono de tudo isso, se Deus criou, se Deus me salvou, sabe qual tinha que ser a nossa oração todos os dias? Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus me ensina a contar esse dia, Deus me ensina a viver esse dia, Deus me ensina a olhar pela janela certa, a investir nas coisas certas. Hoje, às 12h33, no horário de Brasília, segundo os estudiosos, entrou o outono. Não é uma estação que as pessoas dizem: nossa, né? Quando alguém vai fazer aniversário, ninguém diz: fez mais um outono. Geralmente a pessoa diz: fez mais uma primavera, porque é mais bonita, mais colorida. O outono muitas vezes não é uma estação predileta de muitas pessoas, mas ele nos ensina muitas coisas.
E eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas que o outono nos ensina. Você sabia que a palavra outono aparece apenas uma vez na Bíblia? Joel capítulo 2, versículo 23. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. Então o outono teria que ser uma estação onde o povo estaria alegre. Por quê? Porque ia vir a chuva. E a chuva, alguém diz que chuva nunca é demais. Às vezes é demais. As chuvas que iriam regar a terra para se plantar novamente, a chuva que iria encher o grão. Na nossa região aqui, talvez não tem tantos frutos, mas nas regiões de mais frio, a época do outono é a época de colheita de frutos. É no outono que se colhe os frutos. Então deveria ser um motivo de alegria. Alguém disse que o outono é uma estação silenciosa, é uma estação quieta, é uma estação que parece que nada acontece, só as folhas caem. Até os animais eles começam a se encolher, começam a hibernar. Alguns já fazem isso no verão, né? No outono e no inverno não vão sair da cama. É ou não é verdade? Que lições nós podemos tirar do outono? Primeira lição: eu preciso aprender e aceitar que outono, ou no outono, as folhas velhas precisam cair. Eu preciso aprender e aceitar, porque tem muita coisa na vida que a gente aprende, mas não aceita. A gente aprende as regras de português, aprende matemática, aprende um monte de coisa na escola, mas muitas vezes não aceita. Ah, isso aqui é uma regra, mas isso aqui pode escrever assim mesmo, eu entendendo tá bom. Aprendemos as regras de trânsito, mas muitas vezes não aceitamos as regras de trânsito. Sabemos que temos que usar o cinto, mas esse negócio me incomoda. Sabemos que não podemos falar no celular quando dirige, mas é urgente. O verão acabou, fechou o ciclo que começou lá no outono. O inverno, a primavera floresceu, os frutos começaram a nascer, veio o verão, nós comemos os frutos, sentamos embaixo da árvore fechadinha, e agora veio o outono. Como eu falei, nada fica para sempre, nada dura para sempre. Não existe ciclo na tua vida e na minha vida que vai durar a vida inteira. Uma hora esse ciclo vai acabar, porque precisa vir um ciclo novo. Você já imaginou se essas folhas ficassem a vida inteira as mesmas folhas? Você já imaginou? Já imaginou se você fosse beber a vida inteira? Se você não crescesse? As folhas começam a perder a sua vitalidade, elas precisam cair para dar espaço para as novas vir. Se as folhas velhas não caem, as novas não vão ter espaço. Assim é também na nossa vida. Existem folhas que precisam cair, folhas que já deram, né? Como diz aquele ditado, banana que já deu, cacho que já deu banana, precisa cair. Porque senão vai acontecer o quê? Vai acontecer como disse Salomão, o sanguessuga só sabe falar uma coisa, dá, ele vai ficar sugando, mas não produz mais nada. Essa folha precisa cair. Folhas boas e folhas ruins têm que cair. Talvez, muitas vezes nós ficamos agarrados às coisas velhas, folhas velhas.
seja ela boa ou ruim, alguém que nos fez mal, alguém que está nos devendo alguma coisa, e nós ficamos ali com aquela folha. Eu não largo essa folha aqui. Larga essa folha, deixa ela cair, deixa ela virar adubo. A folha cai e ela pode virar um adubo para que a raiz possa sugar esse adubo e novamente se tornar um nutriente. Mas se ela ficar no pé, ela só vai atrapalhar. Ela só vai atrapalhar. E às vezes as maiorias das nossas folhas velhas são carregadas de culpas. Culpa pelas decisões que tomamos erradas e culpas pelas decisões que nós não tomamos. Todos nós aqui, se nós pudéssemos voltar para trás, nós iríamos dizer: se eu pudesse voltar lá, eu ia fazer isso e aquilo e aquele outro. Mas você não pode voltar. Mas você pode deixar essa folha que está atrapalhando você cair, para você poder crescer, para um novo ciclo começar a dar certo. E quantas vezes nós fazemos isso? Carregamos fardos que já deveria estar, carregamos fardos que Jesus mesmo disse que lançou no mar de esquecimento. Ou é só comigo que acontece isso? Decida viver sem as folhas velhas. A vida é mais leve, muito mais leve. Faça como o apóstolo Paulo. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de eu ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tomou uma decisão. Esquecer, não tem como nós nos conectar numa tomada e tomar um choque ali e esquecer de tudo. Paulo vai dizer isso lá em Romanos, que nós devemos de renovar a nossa mente. Então Paulo começa a renovar a sua mente. Paulo tinha muita coisa do que se gloriar do passado, mas tinha muita coisa que prendia ele. Eu quero dizer para você, faça como Paulo, decida esquecer isso, decida virar a página. Se fosse algum tempo atrás, alguns irmãos iam dizer: decida virar o disco. Talvez alguns que estão aqui vão ficar boiando, nem sabem o que é disco. Essas palavras denunciam a nossa idade. Mas o fato é que se nós ficar com essas coisas velhas prendendo, elas só vão nos sugar. Você já parou para pensar por que uma árvore não luta para segurar a sua folha? Qualquer vento, ontem nós estávamos aqui no pátio, daqui a pouco cai uma folha, daqui a pouco cai outra folha. Parece que é tão fácil cair uma folha, porque a árvore sabe que nesse período que nós começamos hoje, que é o outono, vai ter menos energia, vai ter menos sol, vai ter menos calor, e ela não quer morrer de frio. Por isso que ela deixa cair, porque ela precisa dessa energia para passar o inverno. Ela precisa dessa energia para poder dar chance quando chegar a primavera e florescer. Quero dizer para você, economize energia. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus começou a ministrar e disse: tem guerras que você não foi chamado para entrar. Não entre nessas guerras. Economize energia, porque o inverno vai chegar, e a energia um dia acaba, chega, um dia ela acaba, um dia ela desliga sem você perceber. Então, economize palavras. Tem palavras que nós precisamos economizar. Tem lutas que você não foi chamado para lutar, então fica fora. Tem caminhadas que Deus não chamou você para caminhar. E às vezes nós queremos lutar as guerras de todo mundo.
somos os bambambam gospel, queremos. Deus não chamou para você lutar isso. Lutamos guerra com esse, com aquele outro, mas lá em casa, o nosso filho precisa do pai, e o pai não está lutando guerra com todo mundo. Está precisando da mãe, a mãe não está, porque está lutando guerra de todo mundo. E não está lutando ou cuidando. Decida deixar essas folhas que está sugando, decida não se envolver nessas guerras que você não foi chamado. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me daquilo que me sugou, esquecendo daqueles que me ofenderam, esquecendo daqueles que me abandonaram, daqueles que cuspiram no prato que comeram, esquecendo-me até das vitórias passadas, porque muitas vezes, em todos os lugares, vem aquele irmão, aquela irmã, ou aquele amigo nosso e diz: Valdir, cara, aquele tempo era bom, o tempinho que não volta mais. Está usando a boca para declarar. Então, se aquele tempo era bom, se não tem um tempo melhor, então por que Deus não acabou naquele tempo? A palavra diz que Deus renova a sua misericórdia todos os dias, e todos os dias a minha oração é: Deus, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Ou você não trabalha para ser melhor, não estuda para ser melhor, não planta para ser melhor? Não vi ninguém até hoje dizer: eu estou plantando aqui, estou fazendo uma poupança porque eu quero piorar a minha casa, eu quero piorar a minha saúde. Nós somos melhores a cada dia, o tempo vai nos amadurecendo, o conhecimento, a conexão com Deus, com as pessoas. Então, em nome de Jesus, se livre de guerras que você não foi chamado, porque elas só sugam você. Esses dias eu estava escutando um pastor falando que quando ele chegou na idade dos 40 anos, ele começou a ver que algumas guerras ele não podia mais comprar, porque senão ele não ia viver muito. Eu disse: nossa, mas será que é verdade? E é verdade. Eu, com muita força de vontade, com muita perseverança, estou pedindo para Deus: Deus, me dá esse mesmo entendimento, porque eu quero viver, eu quero ver próximas gerações da minha família. Então, se eu começar a entrar em toda que é guerra, se eu começar a opinar: isso aqui tem que ir para o inferno mesmo, esse partido aqui não, se eu começar a fazer tudo isso, comprar guerra do partido A, B, C, falar da vida de todo mundo, eu logo vou acabar não vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Então decida economizar energia. Decida economizar energia para gastar com a esposa, para gastar com os filhos, para gastar no reino, para adorar a Deus, para experimentar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Mas deixe essas guerras que você não foi chamado de lado. Tem guerra sim que Deus nos chama. Essa Ele nos chama, nos capacita. Mas não abandone as guerras que são só tuas, para lutar as guerras que são dos outros. Pai, você só é pai dos teus filhos. Mãe, você só é mãe dos teus filhos. Ninguém tem um ex-pai, uma ex-mãe, um ex-vô, uma ex-vó. São tesouros. Deus nos dá tesouros raríssimos, caríssimos. A tua vida, a tua família, os teus filhos. Tesouros poderosíssimos que nós somos chamados a cuidar. Então tem coisa, deixa cair essas folhas. Se livra disso em nome de Jesus. Viva o teu potencial. Voe. Economize energia, porque a primavera vai chegar. E eu penso que a pior frustração da árvore é quando chegar a primavera e ela ficar ali gemendo, 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 e aquela flor não sai, porque faltou energia. Porque no inverno ela não economizou, ela desperdiçou, tentou segurar uma folha ali. Essa aqui é a minha folha favorita, eu vou segurar ela, eu vou segurar, e aquela folha seca ela está segurando,
E quando chegou a época daquela flor linda sair, ela geme, geme, geme e a flor não sai, porque faltou energia. Decida economizar energia hoje, para você passar esse inverno, para você fortalecer a sua raiz do inverno, porque a primavera vai chegar. E quando a primavera chegar, você vai ter energia de sobra, daí sim, coloca para fora. Segunda coisa que eu aprendo no outono: o outono é um tempo da gente pensar, cuidar e planejar. Lembra do que o salmista pediu? Senhor, ensina-me a viver, a contar os meus dias. Talvez no outono é uma estação assim que nós temos que dar uma puxada no freio de mão, desacelerar em algumas coisas, planejar, cuidar. Como que eu estou cuidando disso? Quais são os meus valores? Talvez seja o momento de rever a rota. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço? Por que sempre eu faço isso? Por que sempre eu faço aquilo? Eu não posso fazer daquele outro jeito? É só esse o jeito certo? O ser humano, ele tem uma facilidade de criar rotinas, mas uma dificuldade muito grande de desfazer rotinas. Uma coisa bem simples: lá na sua casa, você senta na mesa não, na cadeira, para fazer suas refeições. Cada dia você senta num lugar diferente? Sim ou não? Cada dia no mesmo lugar. Esse dia eu disse para minha esposa: vamos começar a mudar. Acho que deu uns 2, 3 dias. Quando eu ia no meu lugar, ela estava no meu lugar. Quando eu ia no meu lugar, mas não vamos começar a mudar? Que resistência! Uma coisa tão simples. Hoje eu vou sentar aqui. Não, eu gosto de sentar na ponta, eu gosto de sentar desse lado. Aquela xícara lá é minha. É a minha xícara. E se numa coisa tão pequena a gente tem resistência, será que numas outras coisas também não? Mais difícil ainda. Às vezes fazer uma caminhada, vamos por aqui. Não, mas vamos por um caminho diferente. Não, mas aqui a gente já conhece, vamos. Às vezes fazer uma caminhada por outro lugar. Talvez seja o momento de planejar. Planejar a vida para poder viver o inverno. Pense nisso, talvez estudar, fazer um curso. As coisas estão boas. Quando as coisas estão boas, é tempo de gastar, gastar, gastar. Não, é tempo de economizar. Isso nós aprendemos com o nosso irmão José, lá do Egito. Você lembra dele? Você sabia que a Bíblia fala muito mais da administração do que céu e inferno? Tem pelo menos uns 2.400 versículos, não pergunta se eu contei, porque eu não contei, que fala sobre administrar tempo, família, relacionamentos, tesouros, recursos. Porque quando tudo vai muito bem, é uma bênção, mas quando tudo vai muito mal, é uma maldição. Então, quando tudo vai bem, é tempo de fazer o quê? José disse para o faraó: vai ter 7 anos de vacas gordas, de boas colheitas, nós vamos guardar 1/5 das colheitas, para que quando chegar as vacas magras, nós vamos ter comida. Então, às vezes o outono é o tempo da gente economizar, para poder passar o inverno, para poder chegar na primavera. 2 palavras para nós viver nessa estação. Um outono físico, talvez emocional, espiritual. Prudência e sabedoria. Provérbios 16:16 diz: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Do que adianta um homem com muito ouro se ele não tem sabedoria? Com muita prata se ele não tem prudência? Você lembra do filho pródigo? Ganhou a sua herança e não era pouca coisa. E ele sai então, alguém está na rua: pega isso aqui, me dá mais molinha, pega 2. Ei, vamos lá, gente, vamos gastar. Aí daqui a pouco acabou tudo. Prudência e sabedoria. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, meu querido, pense, cuide, planeje, se prepare. Não tem como vir a primavera sem antes vir o outono e o inverno. Com certeza, se pudesse, eu pularia. Eu seria o primeiro a pular o dito inverno. Eu iria direto para a primavera e o verão. Ficaria só primavera e verão. Talvez você goste do inverno, mas são necessários. É necessário. Em terceiro lugar, viva a estação ao máximo. Estique as suas mãos, não, as suas raízes. Estique as suas raízes. É nessa estação que a árvore fica mais feia. Mais feia. Está lá, vamos dizer assim, nua. Coitada dela, aquele vento batendo naqueles galhos vai para lá e vai para cá, e agora vai quebrar, e não quebra. Ela tem que viver a estação ao máximo, porque cada rajada de vento, aquele galho fica mais resistente. Lá em casa nós temos um pé de goiaba, que acho que agora vai parar de dar goiaba, mas já está dando goiaba há alguns meses, e quanto mais tira, mais dá, aqueles galhos parece que vai encostar no chão. Vai quebrar, não vai quebrar, porque o outono ele chacoalhava, o galho estava sendo fortalecido. É nas pauladas da vida, é nas rajadas de vento que nós vamos ficando rijos, maleáveis, resistentes, porque quando a primavera chegar, o fruto vai pesar no galho, o fruto vai trazer um peso, e você vai poder suportar esse peso. O detalhe é que às vezes nós olhamos alguém com aquele fruto lindo e maravilhoso, nós vamos, nossa, como eu queria ter aquele fruto. Só que daí quando a pessoa diz assim, se você soubesse o que eu passei, soubesse os ventos que chacoalharam a minha casa, os ventos que chacoalharam a minha empresa, os ventos que bateram lá na minha lavoura, se você soubesse que eu passei isso e aquilo, não, então eu não quero. Mas você só está suportando agora o fruto, os galhos cheios, porque no vento você foi fortalecido. É na prova que a gente é aprovado. É na prova, não é em outra coisa. Por que esse professor tem que dar essa prova? Para que você aprenda, para medir o teu potencial, para medir o teu QI, a tua inteligência. Senão você vai ficar a vida inteira, me dá um trabalho com consulta, me dá um trabalho isso e aquilo. É ou não é verdade a galera que está na escola? Né, tia Vivi? Pode ser com consulta, pode ser em 2, pode ser com acesso à internet. E assim nós estamos negociando com Deus. Deus, pode ser com isso, pode ser com aquilo, e nós vamos nos escondendo dos ventos, e daí quando vem um fruto, às vezes mirradinho assim, o galho está lá e quebrou o galho, porque não passou pelo vento, não passou pela prova, não é aprovado. E o galho quebra quando o fruto vem, não quando as folhas vêm. Justamente agora que está carregado de fruta, tinha que quebrar esse galho. Para que não quebrou no outono? Pois é. É nessa estação que as raízes, que nós não vemos, elas estão trabalhando, se esticando, indo longe atrás do que? De água, para poder armazenar energia, para poder passar o inverno e chegar a primavera. Jeremias 17, 7, 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no tempo da seca, e nem deixará de dar frutos. Então, meu querido, talvez você está passando por um outono na tua vida. Nada está florescendo, nada está dando certo, ou algumas coisas que não está dando certo, que você gostaria que já estivesse.
Aproveite esse tempo para pensar, planejar. Deixe as folhas velhas cair em nome de Jesus. Desapega dessas folhas velhas. Desapega. Não permita que as folhas velhas estão ali ocupando espaço para que as novas venham e saiam. Aproveite o outono para fortalecer os galhos. Mesmo que as rajadas de vento sejam fortes. Quanto mais forte é o vento, mais forte o galho vai ficar. Mais forte. Por quê? Porque aquilo que vai nascer nesse galho precisa que esse galho fique forte. Se você quer crescer em qualquer área da vida, esteja preparado para críticas. Esteja preparado para ventos. Esteja preparado para os invejosos. Até hoje eu não vi ninguém ter inveja de alguém que mora debaixo de uma ponte. Ninguém tem inveja. Mas daquele que cresce, daquele que floresce, daquele que dá certo, as pessoas querem saber a receita. Mas quando se fala a receita, é vento, é tempestade, é quase que cai, mas não cai. Ah, eu não quero. Estique ao máximo as tuas raízes na direção de Jesus. Estique ao máximo. Sugue ao máximo de Jesus. Porque Ele tem para dar e nunca vai secar. E Ele diz que em nós, em mim e em você, fluirá um rio de água viva. Não vai ser uma pocinha que vai ficar ali armazenada, mas é um rio que vai fluir. E por onde esse rio passar, por onde você passar, porque o rio flui através de você, vai mudar a atmosfera. Vai chegar num velório, todo mundo está triste, vai chegar o rio de água viva e vai trazer, de alguma maneira, uma paz, uma alegria. Porque há um rio que flui em nós. Há um rio. Esse é o tempo, meu irmão. Esse é o tempo, minha irmã. Esse é o tempo, você que nos assiste. Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor falou. E o que eu vou fazer? Deixar as folhas velhas cair. Deixar aquilo que me suga para trás. Me livrar das guerras que não são minhas. Me livrar dos fardos que Jesus já livrou. E às vezes eu vou lá no monte e pego de volta. Se livra disso. E viva esse outono. Quando nós chegar na primavera, você vai estar radiante, brilhante, frutificando, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Fale com esse Deus tão poderoso, maravilhoso, que está aqui nesse lugar. Ele quer ouvir a sua voz. Ele sabe tudo ao teu respeito e ao meu respeito. Porém, Ele tem paixão por ouvir a nossa voz. E essa é uma noite que Deus está mostrando para você algumas folhas que estão sugando a tua energia. Você sabe que o teu potencial é muito maior do que você está vivendo hoje. Você tem a plena certeza disso. Quem diz isso não sou eu, mas é o Espírito Santo. Você tem um potencial tremendo, mas algumas folhas velhas se alojaram e fizeram morada na sua vida. Já estão criando gerações de folhas velhas. E essa é uma noite que você tem que decidir. Você precisa decidir. Porque você foi planejado por Deus, autorizado por Deus para nascer, para florescer e para frutificar. Não para ser uma caixa de folhas velhas. E essa é uma noite que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. E Ele não vai passar com uma tesoura podando as folhas velhas, porque elas já estão soltas. Quem está segurando é você. Quem está segurando essas folhas velhas é você. Às vezes o orgulho, às vezes uma maneira de você ter pena de você mesmo.
O Espírito Santo está passando aqui, dizendo para você: larga isso. Para de lutar essas guerras que não são tuas. Volte ao teu quarto de guerra, que é lá a tua guerra. Volte a cuidar daquilo que tem valor. Teus filhos, tua esposa. Saia dessa jornada que eu não te chamei para tu caminhar isso. Você tem se cansado, os anos têm passado e você não tem vivido o meu propósito, o meu projeto. Porque algumas folhas, algumas guerras, algumas jornadas têm sugado você. E essa é uma noite que você tem que largar isso em nome de Jesus. E deixar os galhos pegar o vento para te fortalecer. Porque a primavera, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. E você foi criado para florescer. Só você sabe quais são as folhas que você precisa largar, e essa é uma noite de decisão. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o tempo certo. Essa é a ocasião certa. Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que sonda o nosso coração e a nossa mente. Sabe todas as palavras, mesmo antes da primeira chegar na nossa boca. Nada está encoberto diante dos Teus olhos. Por isso nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda a nos desapegarmos dessas folhas. Essas folhas que sugam a nossa energia. Essas folhas que estão tirando o lugar de folhas novas nascerem. Sonhos, muitas vezes até vitórias passadas, como se nunca vamos alcançar outras parecidas. Como se o Senhor nunca pudesse fazer de novo, ou melhor, aquilo que o Senhor fez. Tem misericórdia, Pai, se ficamos apegados às vitórias do passado, achando que elas sim é que valeram a pena. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que a cada manhã renova a sua misericórdia. E nós queremos viver o novo do Senhor cada dia. Nós queremos estar, mesmo que sem nenhuma folha, mas estar vivendo no centro da Tua vontade, porque sabemos que o vento vai nos fortalecer, que o vento vai fortalecer os nossos braços, para que na época certa, na estação adequada, os frutos que vão ecoar na eternidade vão nascer, e vão mais uma vez glorificar o Teu nome. Então, Senhor, nessa noite, eu sei que o Senhor falou ao coração aqui de muitas pessoas. Passa com Teu bálsamo agora. Passa com a Tua presença, selando essa palavra no nosso coração, e que ela possa encontrar um solo fértil, para que ela venha cumprir o propósito pela qual o Senhor a estabeleceu. Essa é a nossa oração, Pai. Porque a Tua palavra diz em Isaías 55, que assim como a chuva desce e cumpre um propósito, assim será toda a palavra que sair da sua boca. Ela cumpre um propósito e não volta vazia. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a presença de Cristo Jesus e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja de Cristo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma semana maravilhosa em nome de Jesus.